Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SEQR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, como que funciona esse fundo imobiliário? Esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de tijolos e ele é do setor híbrido. Já já a gente vai descobrir por que ele é híbrido. É um fundo que foi lançado em fevereiro de 2021. Ele é um fundo de base 100. Sequoia é a gestora. Ele é de mandato renda. Ele tem uma boa liquidez diária, apesar de ser uma liquidez baixa. Atualmente ele está negociando mais ou menos 300 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele não faz parte do IFIX e ele conta ali com pouco mais de 1.600.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,69, o que indica 31% de desconto. Então o que a gente observa? É um fundo que tem como patrimônio 154 milhões e o mercado está aceitando pagar 106 milhões pelo fundo. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 96 e o mercado está aceitando pagar R$ 66. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta ali com mais de 4 mil cotistas. Nesse próximo slide, o que a gente observa? Atualmente ele está sendo negociado a 66, mínima de 61 e máximo de 84. Apesar de ter reagido um pouco às cotas, ele está um pouco acima das mínimas, né, que o fundo conseguiu atingir. Então vamos traçar aqui para a gente observar a linha dos R$100 para a gente ter uma noção de o que deve estar acontecendo com o fundo, né? A situação pandêmica no Brasil, o ápice para fundos imobiliários e para o mercado como um todo, ocorreu em março de 2021. Então o que a gente observa aqui? Nessa época aí, ó, o fundo teve como impacto, ó, ele saiu do seu patamar e caiu para R$90 na época. Ele não foi tão impactado. Entre março e maio de 2021, o mercado caiu. Com esse fundo não foi diferente, ele sofreu outra queda. Depois ficou ali lateralizado a mais ou menos 80. E dezembro também, o final de 2021, novembro, né? Teve outra queda, o fundo de novo caiu a patamares ali de mais ou menos R$72, ficou um período nesse patamar, tá? Apesar do ápice aqui de ter dado uma recuperada, ele ficou nesse patamar e recentemente o fundo voltou a cair. O que eu vejo com esse fundo imobiliário? Agora eu já fiz muitos mais vídeos a respeito dele, mas eu lembro de ter feito um vídeo sobre ele no início do canal. Inclusive a gestão veio me procurar. Na época, o meu canal acho que tinha 1.000 inscritos, ou sabe, era bem irrisório ainda, era bem pequenininho. E a gestão veio me procurar. Por quê? Quando eu fiz o primeiro vídeo sobre esse fundo, eu fiquei assim, eu não via motivos para o fundo estar tão depreciado. E hoje, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo um pouco melhor de mercado. E sim, tem alguns pontos para ele estar depreciado, mas são pontos assim, que o mercado enxerga de possíveis riscos. Dentro do relatório gerencial eu vou abordar sobre eles, mas eu já antecipo. Esse fundo ele faz parte do portfólio do canal e também da minha carteira fechada. Então, assim, de novo, isso não quer dizer nada, mas significa que eu tenho confiança. Eu sei dos riscos, sei dos pontos fracos do fundo, mas para minha carteira tem sentido, ele compõe a minha carteira. Enfim, como eu estava continuando dizendo, ó, o fundo continua caindo. Em junho, o fundo tem o seu menor valor e é R$61. E de lá para cá, o fundo deu uma pequena recuperada e agora está nesses patamares lateralizados de mais ou menos R$66. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilhe e diz aí para nós. Você conhece esse fundo imobiliário, a gestora, os ativos que esse fundo possui? Você tem cotas nesse fundo? Você investe nesse fundo? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Então, se vocês quiserem nos ajudar, ficarei imensamente grato. Nós temos também o clube de membros. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, quiser nos fazer uma doação, tornar-se membro, é a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença.
Tornando-se membro, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado aos últimos membros. O César, ele renovou o clube de membros e fez um upgrade. O Luiz Franco e o Alex se tornaram membros agora recentemente. Tá? O Luiz Franco bronze e o Alex membro silver. Vocês que se tornaram membros, se quiserem participar do grupo do Telegram, manda uma mensagem lá no YouTube que eu dou o link para vocês. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Esse vídeo foi uma sugestão aí, ó, do Saulo Paixão. Ele fez uma sugestão lá atrás. Esse vídeo ainda demoraria mais uns 5 vídeos de inscritos ainda para ser atendido. Então, provavelmente, semana que vem ele já sairia. Só que eu acho que o Saulo tava um pouco impaciente e ele fez uma doação de R$2 pra gente e não valeu. Então, o que acontece? Eu já iria trazer, mas eu resolvi antecipar em respeito, né, à doação que ele fez e tudo. Então, Saulo, peço desculpa pela demora, não tinha esquecido o seu pedido, tá? Só que assim, ele ainda estava na preferência. O que eu tô fazendo? Eu vou pegar todos os fundos, os pedidos, que tem mais de um pedido e vou atender logo. Então, assim, por exemplo, o APTO, eu estou tendo vários pedidos do APTO. Então, esse fundo vai ser atendido mais rápido. Peço desculpa novamente pela demora e obrigado pela doação. O Messias também falou, boa tarde, Amu, faz um vídeo sobre o SEQR. Então, tá aqui o pedido aí de vocês inscritos. Vamos lá. Distribuição do fundo. Então, o que a gente observa? O fundo estava fazendo uma distribuição mais alta, e aí o fundo teve essa queda de distribuição, que inclusive já se recuperou. Durante a entrevista, os gestores me chamaram, eles queriam até fazer uma live. Mas como o meu canal era tão pequenininho, e eu até hoje não tive coragem de mostrar meu rosto feio, então eu optei por não fazer live com eles. Mas eu achei interessante a disponibilidade da gestão, sabe? Então eles me explicaram o que aconteceu aqui, eles me explicaram que isso aqui voltaria a subir, inclusive tudo foi cumprido lá, tá no relatório, tá público essas informações. E o porquê dessa queda? Houve uma negociação com o inquilino e para que não houvesse a perca desse inquilino, eles fizeram um recuo, deram um desconto provisório, mas que futuramente isso ia ser repassado e ia ser reajustado. Então meio que só recuou um pouco, né, para que o inquilino renovasse, mas os próximos reajustes você vê que ele já quase chegou ao valor anterior. Não é muito bacana você ver essa queda, né, nos rendimentos, mas às vezes é um passo necessário, principalmente no momento pandêmico, né, que vinha passando. O ano de 2020, 2021 é um ano bem sofrido. E como esse fundo é um fundo de tijolo, tem alguns ativos internos aí que o fundo está sendo bem guerreiro. Já já a gente vai ver se o fundo tem vacância ou não e tal. Enfim, esse fundo fez uma segunda subscrição. Tá vendo aqui apenas 12 milhões. Foi uma subscrição pequena. Ele fez esse movimento aqui, ó, em mês 7, mês 8 de 2021. O que o Vino fez com a compra da Globo? O que o XPML, o VISC, agora eu esqueci o outro fundo que também comprou cotas aí do shopping. Eles fizeram uma negociação com o vendedor e o vendedor aceitou receber cotas do fundo. Então, com o SEQR aqui aconteceu esse movimento. Um dos imóveis que eles compraram, o dono do imóvel aceitou receber cotas do SEQR. O SEQR, a gente vê que desde o início ele está depreciado as cotas e a gestão fez um ótimo trabalho. Por quê? O vendedor do imóvel aceitou receber a cota a R$100. Mesmo que na época estivesse ali a 70, 60, que seja, sabe? Então foi uma ótima jogada da gestora, na minha opinião. Eles entraram no fundo a R$100, mesmo que a cota hoje não reflita isso. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Ele estava estabilizado nesse patamar de 63, era um pouquinho maior, mas caiu. E agora já está no patamar de 67 centavos. Então, dia 8 de setembro, pagou no dia 15 de setembro, 67 centavos. Na época, a cotação R$ 66, o que indicava um yield de 1,01. E o yield deu até uma recuada, porque a cota deu uma pequena recuperada. No ano, o fundo vem com 11,57 de yield acumulado. É um yield muito alto, então lógico, tem os riscos inerentes a esse fundo. E eu vou tentar mostrar para vocês quais são os riscos que esse fundo possui. Não é só maravilha, não. Um ponto que me alegra é saber que alguns institucionais, me acalma, me deixa mais tranquilo, é saber que alguns institucionais, mesmo que de forma um pouco defensiva, montaram posição no fundo. Então o CPFF hoje tem quase 1% das cotas do fundo, o MGFF mais quase 1%, CPTS então, ó, 2 fundos da Capitânia com mais 0,77%, o MFI com 0,12%. Então isso me chama a atenção de forma positiva. Antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, Amu Dicas. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, eu vou pedir a gentileza de vocês se inscreverem nele para me ajudar. A gente precisa chegar a 1.000 inscritos e quer monetizar o canal. Então vá lá e se inscreva e ajude-nos a chegar aí aos 1.000 inscritos. Eu estou tendo muito pedido atualmente para eu fazer vídeos de FII Infra.
Então, o que que acontece? Se nos comentários aí, ó, por exemplo, eu esqueci de pedir no vídeo anterior, mas nesse eu já lembrei de pedir de novo. Deixa nos comentários se vocês querem que eu fale sobre FIINFRA. Então, pode ser que eu crie um canal só para falar sobre FIINFRA, desde que o FIINFRA tenha relatório gerencial. Aí eu vou precisar estudar, vou precisar ver um pouco mais a respeito do setor. Mas, se tiver demanda, tiver interesse, deixe nos comentários que eu passo a fazer vídeo sobre FIINFRA aí. Inscreva-se lá no canal Almudicas para a gente monetizar esse canal aí. Então aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos ver por alto aqui as informações da gestão. Então olha só, carta do gestor, né? Fechamos o mês de agosto com resultado econômico positivo no Brasil. A economia segue em recuperação. Então essas partes aqui gerais eu não vou ler para vocês. Aí ele vai falar também da volatilidade do Ibovespa e tal. Então vamos ver essa parte, já começa a falar do fundo, tá? De acordo com os últimos dados divulgados pela B3, continuamos observando o crescimento do número de investidores de FIIs, que já são 1,77 milhão, cara. Já são 1 milhão e 770 mil investidores. Acompanhando esse movimento, o Sequoia, esse fundo imobiliário aí, vem apresentando também crescimento. Então, muito interessante aí, acho isso positivo. O preço de mercado também não vou falar sobre isso aqui. Ou seja, das informações gerais que tem aqui, se for do seu interesse, eu recomendo que você pause o vídeo e dê uma olhada com atenção. Esse ponto de crescimento dos investidores, eu já falei lá atrás, né, que ele já está, inclusive até já passou de 4 mil investidores, de acordo com o site, né? E já teve uma explosão aí de mais do que dobrou, né? Então, ponto positivo. A liquidez do fundo é algo que oscila, chegou a ter um pico, mas agora está lateralizado, mas é um ponto interessante, poderia ser um pouco melhor, né? Mas, para mim, para os meus critérios, já está aceitável aí. Vamos à frente. Aí ele fala sobre as questões do custo de reposição, que na visão deles o fundo está barato, então eles seguem otimistas e tal. E aqui eles trazem o guidance. Então, como eu já falei, na época que a gestão falou comigo, né? Já estava previsto no relatório aqui, ó, que ia ter essa queda dos rendimentos, mas que depois ele voltaria. Então, isso me chama a atenção positivamente, porque a gestão já foi muito clara, ela foi transparente, ela já informou que haveria essa queda, mas também já tinha essa perspectiva. Na época ela não poderia prometer, né, porque tudo depende de futuro e o futuro não é previsível, mas que já voltaria o guidance. Então, hoje o guidance está entre 63 ou 65 e 70 centavos, e está sendo cumprido, né? Então isso me chama a atenção bem interessante, igual, entre 65 e 70 o guidance. E atualmente está entregando 67. Aqui a gente vê o DRE do fundo. Um dos pontos que eu questionei na época o gestor foi essa taxa deles, que eu achei um pouco salgada. E inclusive a gestão falou, olha, o nosso objetivo é futuramente, né, quando tiver uma chance, crescer o fundo, e aí com certeza eles pensam, e à medida que o fundo crescer, eles podem diminuir, porque nominalmente eles vão receber mais, né? Então eles podem diminuir um pouco essa taxa, para que nós, percentualmente, ela represente menos para nós cotistas, né? Então, ó, hoje a taxa está em 1,24, então é um pouco acima do normal de mercado, que orbita em 0,8, 0,9, 1,10, né? E a taxa de performance de 20% do QCD IPCA mais 5,5%. Na prática, vamos ver o que isso representa. A gente vai ver aqui agosto e também os últimos 12 meses. Então, em agosto, o fundo receitou 1.295.000 de aluguéis, mais 16 mil de dinheiro parado em caixa, o que totalizou 1.310.000. Ele teve como despesas aí, ó, 170 mil. Então, nós vamos ver o que esses 170 mil representa frente aos 1.310.000. E no ano, a gente vai ver o que esses 2.196.000 representam frente aos 15 milhões. Então vamos lá, 170 vezes 100 dividido por 1.310. Então em agosto, as despesas estão representando ali quase 13%, né? E na época, quando eu me posicionei nesse fundo, as despesas estavam acima, estavam representando ali 16, 17%. E eu até me posicionei, mas um pouco triste, porque estava acima dos 15%, que seria o meu limite. Então, ó, em agosto, a despesa já está menor. Vamos ver no acumulado do ano, né, para ver como que o fundo está se comportando. Então aqui, ó, 2.196 vezes 100. Note que eu não estou somando essas despesas extraordinárias, porque não tem como eu ter certeza absoluta se isso aqui é alavancar, performance ou não, tá? Não tem como eu ter certeza. Então eu não estou somando isso aí, mas seria interessante, se essa extraordinária for performance, que a gestão deixe isso muito claro, né? Para que isso seja mais transparente para o investidor. Então assim, 2.196 vezes 100 dividido por 15,034. No acumulado dos últimos 12 meses, as taxas aí, ainda assim abaixo dos 15, mesmo no limite careiro
Como nominalmente o fundo está entregando 1%, ora, eu acho aceitável, né? Para mim, eu fico satisfeito. Aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui e aqui vai ser um dos principais pontos de risco do fundo. O risco do fundo, para mim, ele tem risco de liquidez? Tem, mas para mim não é tão gritante porque é uma liquidez aceitável, na minha opinião. Ele tem risco de ter poucos cotistas e por isso acaba influenciando também na liquidez? Tem, mas de novo, para mim não é tão importante. Agora aqui está um dos riscos do fundo. Ele tem apenas 5 imóveis, então ele tem risco de concentração de ativos. Então isso aqui já é um ponto. E aí, para mim, outro ponto maior é esse aqui, ó. Além dele ter somente 5 imóveis, ele tem apenas 4 inquilinos, ó. Essa Home Oeste, esse San Marché, 2 imóveis alugados para Atento e 1 para Magna. Então, hoje, para mim, pouco imóvel e poucos inquilinos. Então, se algum desses inquilinos sair, pode impactar muito as receitas do fundo, sabe? E não tem tanta diversificação. Mas como eu disse lá atrás, eu vou explicar por que o fundo é diversificado, ele é híbrido. Porque, note, ó, ele tem um galpão, ele tem uma loja, 2 contact center e outro galpão. Sendo que um desses galpão aqui, ó, é para logístico alimentar, outro galpão que é tipo um setor automotivo, tem peças lá de automóveis, uma loja que é, se eu não me engano, é um supermercado, né, esse San Marché, e ele ainda vai ter 2 contact center, que é aqueles o pessoal que fica ligando aí para o pessoal e tal, né, atento, né? Não é só isso, mas é como se fosse um telemarketing, tá? Então aqui a gente vê como cada ativo representa do portfólio. Aqui, a representação em termos de valor. O imóvel lá de Madureira representa 40%, 40 milhões, né? Em termos de milhões. A loja lá, 24 milhões. O Atento Penha, 22 milhões. O Magna, 27 milhões. E o Jandira, 37,7 milhões. Nesse outro gráfico a gente vê as receitas. Então, receitas do fundo, ó. Atento Penha é responsável por 20. Jandira por 21. Atento Madureira, 25, Habitat, 12 e Magna, 23. Até que tá bem distribuídozinho, mas se um desses inquilinos sair, já pode representar muito aí pro fundo. Então isso me chama a atenção de uma certa forma negativa. Setembro, ó, tem reajuste dos contratos. Dezembro tem mais reajuste, ou seja, aqui já deve ter batido algum reajuste, e isso deve ser refletido provavelmente nos próximos meses, tá? Até porque isso aqui só vai se refletir depois de uns 2 meses mais ou menos, ó. Dezembro vai ter mais reajuste, março mais reajuste e maio mais reajuste. Ou seja, eu acredito que o fundo possa entregar um rendimento melhor ainda. Talvez na casa de 70, 72, 75 centavos. Isso me chama a atenção muito positivamente. Aqui a gente vê como é que é a composição do patrimônio do fundo e algo me chama a atenção muito positivamente. No momento que a gente fica bem preocupado com a alavancagem de fundos, esse fundo não possui alavancagem, né? Então, note, ó, aqui é quanto cada um dos imóveis representa para o fundo, 1 milhão aqui parado em caixa, né? Mais 1 milhão de outros valores, e o passivo, 500 mil. Então, o patrimônio líquido do fundo é composto somente pelos imóveis mesmo. Esse já é um ponto para mim que chama atenção muito positivamente. Ao passo que outros fundos têm alavancagem, esse fundo não tem. Então, isso aqui para mim é algo muito, muito, muito positivo. E aqui a gente vê a diversificação. Apesar de um fundo pequeno, ele já está começando nascendo muito bem, obrigado. Ó, hoje, 33% dos imóveis estão em São Paulo, 28% já no Rio Grande do Sul e 39% no Rio. E os imóveis aqui, a concentração por inquilino, né? A Atento é quase 40%, a Magna 28%, esse San Marché 8% e esse Home Oeste aí 25%. Os contratos do fundo, 62% são contratos atípicos, 38% contratos típicos. O ALT, que é o prazo médio dos contratos, não é longo, é de, entre aspas, né, apenas 4,9 anos, mas só vai começar a trazer um pouco de preocupação a partir de 2024. Então, esse ano que vem nada vai ter, né? E 2024 começa a vencer 10%, 2025, 28%, e é nesse momento aqui que a gente vai ver realmente como que a gestora vai conseguir fazer, como que ela vai atuar. Se ela vai conseguir segurar os inquilinos, se os inquilinos saírem, se ela vai conseguir recompor rapidamente. E rapidamente é o seguinte, gente. Se gastar aí 3 meses, 6 meses para recompor um inquilino, já pode achar que é um bom trabalho feito pela gestora. Nem sempre se recompõe um inquilino tão rápido assim. E aí o grande volume só vai começar a vencer mesmo a partir de 2028 lá, ó, que é o grande volume. Mas 24 e 25 já é um ponto primordial, por quê? Como o fundo é pequeno, né? Isso aqui pode causar impacto aí para o fundo, né? Enfim.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do SEQR são somente as informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário Amo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. O link do canal vai estar no comentário fixado e desde já agradeço imensamente. Já vou até antecipar. Deixa aí no canal o comentário se vocês querem que eu passe a falar de FII Infra. Eu sei que com certeza a visibilidade vai ser menor do que dos canais que eu já possuo, mas eu não me preocupo com isso. Se eu ver que está tendo muito pedido, no vídeo que eu lembrei de falar, o pessoal deixou nos comentários que queria FII Infra. Eu preciso sentir aí dos comentários de vocês. Comenta que é muito importante. Se eu ver que tem demanda, que quer que eu fale sobre FII Infra, eu vou criar um canal só para falar sobre FII Infra. Por favor, deixa o like, comenta e compartilha aqui nesse vídeo e diz aí para nós, você, quais as suas impressões a respeito do SEQR11? Eu tentei ser o mais transparente possível, não escondo de ninguém, tipo assim, eu não fico falando bem ou mal porque eu tenho fundo. Eu não quero que você tenha um fundo porque eu tenho. Desculpa o linguajar e eu não quero ser ofensivo com ninguém, mas eu estou me lixando se você vai ser cotista ou não. Eu não invisto visando o aumento da minha cotação, então não falo para que você não ative, ele suba e valorize, pelo contrário. Quem conhece aqui sabe que se eu pudesse era falar mal. Brincadeiras à parte, né? Lógico. Mas se eu pudesse falar mal de um ativo para ele cair, se eu tivesse esse poder primo riquístico, né? Do economista sincerístico lá, que são canais que quando eles abrem a boca para falar do ativo, eles movimentam o mercado. Se eu pudesse, eu falaria mal. O que eu gosto é quando o ativo cai. Eu não gosto quando ele sobe. Brincadeiras à parte, quem sou eu, né? Eu sou um Zé Goiaba, um Zé Dendágua, né? Mas enfim, eu gosto do ativo. Tem altos riscos. Eu tentei trazer esses riscos para vocês, mas eu estou confortável com esse risco. Por quê? Ora, é um percentual pequeno na minha carteira. Ele está diversificado lá. Se der algum problema, vamos supor, tá? Na carteira do canal vai representar esse ativo 1,2% mais ou menos. Imagine que dê um problema, acho que é 1,2 se eu não me engano. Imagine que deu um problema no ativo aí. E esse ativo sofra 30%. Ora, na minha carteira, isso vai representar aí quase nada. Vai representar 0,2, não vai representar nada na minha carteira. Porque está diversificado. Então, esse é o grande, na minha opinião, um grande segredo. Que eu fico tranquilo. Apesar do risco que esse fundo carrega, se der alguma ziquezira, algum problema, vai impactar pouco o meu portfólio, entende? Então, o segredo é diversificação. E você tem que estar ciente que pode dar errado alguma coisa no seu portfólio, né? Enfim, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, e se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para o canal aí, o Pix, amuinvest@gmail.com, desde já agradeço imensamente. Saulo, novamente, desculpa pela demora, muito obrigado pela doação. Messias pediu mais recentemente, né? Mas tá aí o pedido atendido. E muito obrigado a todos vocês aí que assistem, que colaboram, que brigam, criticam, mais que elogiam. Obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.